Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Tudo bem, então. Vamos lá iniciar o que eu preparei para vocês especialmente hoje. Saudade de vocês também. E eu queria falar também, antes da gente iniciar, sobre as redações. Eu estou com muitas correções de vocês, elas vão ser entregues à coordenação. Com calma. Eu estou tentando enviar por e-mail, alguns eu consegui enviar, outros eu não consegui, porque eu não tenho como enviar, né? Não tenho e-mail ou contato, mas a gente vai regular isso para que não fique tanto tempo sem correção. Eu sei que vocês precisam disso. Mas, enquanto isso a gente ainda não consegue resolver, eu trouxe uma coisa que eu acho que vai ser importante para vocês na hora de produzir a redação. Eu chamo de desafio das competências. Vocês conhecem alguma coisa na redação que parece um impostor? O que parece um impostor na redação de vocês? Por vezes, a língua ela pode ser um impostor. A língua portuguesa ela apresenta muitas regrinhas que às vezes pode ser impostor. Então, eu queria fazer esse desafio com vocês agora. Então, vamos lá. Como todo jogo tem as suas regras, vamos conhecer a competência que mais possui regras. A competência de número 1. Você está preparado? Bom, a primeira regra da competência de número 1 já vem escrito no texto de apoio. Ela diz: escreva um texto dissertativo argumentativo que deve ser escrito em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vocabulário que você vai utilizar na sua redação, ele é um vocabulário acadêmico, ele é um vocabulário diferente do que a gente usa habitualmente. Então, o próprio Enem ele já pede isso de ti. Tudo bem? Isso aí vocês já sabem. Todos os jogadores iniciam com 200 pontos nessa competência. Vamos começar pela estrutura sintática, tudo bem? Se todos iniciam com 200 pontos, fica aí um meme, né, que todo mundo conhece, que todo mundo inicia a redação com 1000 e você erra conforme você vai perdendo os pontos conforme vai errando. Então é só não fazer. Bora lá rodar então o roda equipe. E aí a gente vai ver qual vai ser o primeiro impostor que a gente vai ver. Pode rodar? Sim ou não? Tá bom, então. Vamos lá, ver quem vai ser o nosso primeiro impostor. Bom, olha aí, nosso primeiro impostor que a roda nos trouxe foi o truncamento de períodos, tá bom? Vamos falar sobre eles. É normal, vamos ler o que está escrito, né? É normal termos o costume de escrever como falamos? Bom, o truncamento de períodos é um grande chave na nossa redação. Por exemplo, nessa redação que está aí na tela de vocês agora. Vamos pensar. Ela tem vocabulário, ela está escrevendo em língua portuguesa, como o Enem pede, está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, mas ela está tendo um impostor aí no meio. Vamos saber quem é esse impostor para a gente poder tirar logo ele do nosso caminho. Quando a gente pensa nessa redação, existe uma parte que está grafada aí, olha só, prestem atenção. Vamos ler a redação juntos. A tecnologia tem evoluindo com o decorrer do tempo. E nisso traz a nós aplicativos de fácil acesso a filmes que são lançados, trazendo a nós um conforto ainda maior, por poder assistir aos filmes na sala de nossas casas ou até mesmo pelo celular, fazendo também com que gastemos menos do nosso salário. Ela está falando a respeito do tema de 2020, a democratização do acesso ao cinema. Qual é o impostor dessa redação? É o truncamento. Percebe que ela coloca os períodos e eles estão cortando as ideias. O que vai acontecer? Quando a gente pensa que ela está iniciando um período quando ela está iniciando um período com o gerúndio, ela já está iniciando esse processo de truncamento das ideias. Porque quando a gente pensa, eu nunca posso escrever a primeira linha depois de um período com o gerúndio. Porque se eu tenho o gerúndio, ele está acusando de que eu tenho uma ideia subordinada. Então, olha aí no texto.
ela coloca o gerúndio depois da pontuação. Ela põe o ponto, e aí tudo bem, ela aprendeu na escola que ela deveria colocar a pontuação. E aí, depois que ela põe o ponto, ela continua utilizando o gerúndio. É inadequado, professor? É inadequado. Isso se chama truncamento da redação. Mas isso acontece mesmo? Isso acontece, é claro. Olha só o que a estrutura sintática vai dizer. Quando a estrutura sintática analisa o truncamento, é quando a gente separa as orações principais das subordinadas por meio de pontuação, pode ser um ponto final. Duas orações coordenadas ou simplesmente se isolam em períodos ou frases, partes de uma oração que deveriam constituir um único período. Vamos para mais um exemplo? Olha só, deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Novas características e novas propagandas. Os artistas de cinema estão trazendo para modernizar o nosso cinema brasileiro, que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada aqui no Brasil. Aí, novamente, a gente vê o impostor, o truncamento. Quando a gente pensa que ele colocou um ponto e depois iniciou uma frase, mas ele ainda está fazendo uma relação com a frase anterior, esse ponto está inadequado. Então, a gente já vê que esse ponto, por minúsculo que ele seja, por ser apenas uma pontuação, um simples ponto que o aluno colocou lá, vai estar quebrando o raciocínio, a ideia. Quando a gente pensa, se a oração, né, no caso, se a frase que ele colocou depois do ponto, ela vai iniciar com o quê? Ela não pode nem iniciar com o quê, porque ela faz uma associação à ideia anterior, nem iniciar com gerúndio. Isso a gente já falou no exemplo anterior. É o mesmo motivo, ó. A oração subordinada que vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada aqui no Brasil foi separada da oração principal. E essa separação é considerada um desvio da norma padrão, da norma formal. Da oração principal, novas características e novas propagandas os artistas do cinema estão trazendo para modernizar o nosso cinema brasileiro, gerando um período truncado, o que caracteriza uma falha de estrutura sintática. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha só. A democratização do acesso ao cinema no Brasil se faz cada vez mais urgente e necessária. Não somente na questão, deixa eu ajeitar aqui, porque está o chat, na questão fundamental de ampliar as fontes de cultura para o nosso povo, como também na ampliação do mercado de trabalho. Olha aí, o que ele fez novamente? Ele colocou pontos onde não deveria ser adequado. Esses pontos acabam falhando na ideia sintática, na construção da frase completa. Se ele seguisse, como alguém falou no chat, apenas essa frase, apenas com vírgula, substituísse esse ponto por vírgula, ele não estaria tendo esse desvio que o Enem chama de truncamento, que é o nosso impostor aqui nessa situação. Olha só o que o Enem vai falar. A separação indevida da oração. A democratização do acesso aos cinemas se faz cada vez mais urgente e necessária. Da próxima, oração. Não somente na questão fundamental de ampliar as fontes de cultura para o nosso povo, e dessa seguinte, como também na ampliação do mercado de trabalho. Então, ele colocou 2 pontos onde não deveria ser colocado. Gerou 2 truncamentos, então, conforme as indicações. Para que não houvesse essa falha de estrutura sintática, tais orações deveriam apenas construir um período. Tudo bem? Gente, vocês estão conseguindo compreender? Eu estou indo rápido, que tem muito impostor para a gente falar. É uma lista cheia. Isso, muito bem. Tá ótimo. É uma lista cheia de impostores que a gente vai ver. Esse é o primeiro, muito simples, tá bom? O programa foi PowerPoint, tá bom? É o slide que está passando aqui para vocês, tá bom? Olha aí, outro exemplo de truncamento na nossa redação. Realmente, a invenção do cinema no Brasil deu muito certo, pois, olha só, ele continua a frase anterior, e aí que está o problema maior. Quando ele continua essa frase, mas ele coloca esse ponto e depois coloca o pois, ele pensa que ele vai estar explicando a frase anterior. E isso é certo, ele faz essa explicação. Ele faz a explicação adequada, ele coloca o conectivo adequado, mas quando ele coloca o ponto, ele está indicando que terminou o período. Se eu coloquei aquele ponto, é porque a ideia está completa. Então, como é que a ideia está completa? Eu coloco o período e depois continua aquela ideia. Então, aí que está o problema maior, tá bom? Então, olha aí o que o Enem vai falar. Às vezes, o participante inicia períodos com a conjunção, pois, uma vez que ela tem gerado, né, uma vez que ela pode ter gerado um período que, na verdade, deveria ser a oração única, uma oração integrante, que vai concorrer, que vai combinar com a oração anterior, que vem antes do ponto.
Nesse exemplo, o truncamento não se verifica caso o participante tivesse escrito. Olha só como ele poderia modificar, corrigir essa redação, e aí ele não deveria ter esse impostor. Realmente, a invenção do cinema no Brasil, vírgula, deu muito certo, vírgula, pois, através do cinema, foi descoberto muitos talentos. Olha só, a ideia ela se concretizou em uma frase, em um período só. Não teve quebra de ideia. Isso aí, a gente já sabe, já é algo muito tranquilo. No entanto, como houve a separação dessa oração, dessas duas orações, pelo uso do ponto final, configura-se uma falha de estrutura sintática. Tudo bem? Então, olha só, lembrem comigo, o que é o período? O período é a primeira linha que eu vou escrever a minha redação, começa desde a primeira palavra que eu coloquei, eu inicio a frase e aí eu coloco um ponto, finalizei aquele período. Quando a professora fala, por exemplo, sobre, nossa, esse parágrafo está com um período muito grande, quando ele está no monobloco, quando a professora chama isso, ou quando o corretor mesmo faz aquela anotaçãozinha, quando o período está muito longo, quer dizer que você escreveu a sua redação inteira em uma única frase, não colocou nenhum ponto. Esse não é um problema. Agora, quando você escreve uma frase, depois vai continuar ela, vai mostrar decorrências dela, e coloca o ponto onde não deveria ser colocado, isso o Enem vai considerar como desvio. Além desses, olha só, outros desvios que vão estar aí pela nossa frente. Convenções de escrita, no caso, acentuação, ortografia. Com certeza vocês já viram esse slide alguma vez na vida. É do próprio Enem que ele disponibiliza, tá bom? Gramaticais, que é regência, concordância. A gente vai falar sobre isso mais lá para frente, fiquem aí. Escolha de registro, informalidade, marcas da oralidade e escolha vocabular. Tudo bem? Vamos lá para a nossa roda equipe. Vamos lá. PlayStation, PlayStation, PlayStation. A acentuação. A acentuação vai ser o nosso segundo impostor na redação. E por mais que pareça muito óbvio que tenha que se acentuar as palavras, ainda é muito difícil conseguir uma redação perfeita que não tenha nenhum desvio de acentuação. Porque por mais que você faça o rascunho e depois revisite ele e leia novamente, dá para alguém ler, sempre vai passar uma acentuaçãozinha que a gente nem percebeu lá na hora, e aí chega na correção e ela vai voltar marcada. Que é o exemplo aí que a gente está vendo nessa redação. A maior parte da população brasileira frequenta a sala de cinema. Aí não deveria ter esse acento. Como vocês podem ver, é um acento inadequado, tá bom? Outro exemplo, olha, em uma única frase a gente pode analisar vários desvios da situação. O cinema é responsável, tem 2 acentos aí. Eu acho que ela viu que colocou, o aluno, né, o participante viu que colocou 2 acentos, um acento inadequado, onde não deveria, e aí tentou ajeitar, mas ficou muito visível isso. O cinema é responsável por parte da informação transmitida hoje, tanto televisiva como cinematográfica, além de ser uma ótima forma, ótima sem acento, de lazer. Porém, famílias sem acento de baixa renda, e ele continua. Então, olha aí outro impostor, que é a acentuação. Às vezes ela não acentua, às vezes acentua de maneira inadequada, e aí vai gerar um desvio para a gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Simples. É algo que o aluno equipe ele já sabe de cor, que ele não tem que passar por isso. Vamos lá, ortografia. Ortografia é um outro impostor que eu queria falar muito aqui. Eu passei rápido com a acentuação porque, de fato, é algo simples, entre aspas, né? Olha, ortografia. A ortografia, ela vai muito da forma como a gente busca escrever aquela palavra. Sabe quando você tem uma palavra em mente e aí você quer escrever, mas você não sabe como se escreve? Nossa, será que é com X? Será que é com CH? Será que é um S? É 2 S's? Como é que se escreve a exceção? Então, a ortografia vai pesar nisso. Tá vendo como tudo é competência 1? Tudo é norma formal da língua portuguesa, mas vai ter vários subníveis que pode ser analisado essa redação. Olha aí como ele inicia a redação. É a primeira linha da redação dele. Ele põe o título, Luz, Câmera e Brasil, e aí inicia a redação. Há mais de um século é vivenciada a mágica do cinema, começando por Charlie Chaplin nos dias atuais,
contendo filmes em 3D. Apesar da tamanha fama deste e-mail, olha só como ele vai colocar bem o vocabulário. Ele vai colocar um repertório, ele vai colocar Charlie Chaplin, ele vai falar sobre o cinema 3D, por exemplo. Isso é importante na redação. Só que vê como está lá o impostorzinho lá para poder falar no nosso ouvido, escreve um A sem acento, ou escreve um A de maneira inadequada. Acontece, a gente não é vulnerável a esses erros. Nesse caso, houve a troca no caso do verbo a, que é o H e mais o A com acento, pela preposição, o a, que pode ser muito bem confundida aí. Deverá ser contabilizada como um único desvio, né? Então, apesar de ser uma troca de um verbo, que é o há muito tempo atrás, há mais de um século, não venham aqui há 7 anos, que é o verbo, ele foi substituído pela preposição. Tudo bem? Vamos lá para outro exemplo de ortografia que a gente vai ver muito nas gerações. O aonde. Gente, o aonde, vamos falar sobre isso, tá? O aonde, ele é problemático na redação, em 2 sentidos. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente vai utilizar o onde quando a gente quer falar o que, e aí a gente pensa muito, nossa, eu já coloquei muito o que nessa redação. O Estado que participa da educação das pessoas, que, por sua vez, a gente coloca muito o que, e aí a gente substitui pelo onde, né? A gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Mas o aonde, da forma como está escrito aqui, ela é considerada um desvio, tudo bem? Por quê? Porque, primeiro, essa divisão ela tem que ser a preposição, né, as 2 preposições, a separado do onde, e também porque não existe nenhum verbo aí que vai pedir a preposição a, né, que é o verbo transitivo indireto. Olha aí, nesse caso, o onde não está relacionado a um verbo que requer a preposição a. Portanto, o corretor seria onde e não aonde, o correto, né? Ainda que a natureza desse desvio esteja ligado à regência, no caso o verbo, ela vai estar ligada à forma como a pessoa escreveu, junto. Tudo bem? Vamos falar sobre o onde agora? A gente falou sobre o aonde junto. É bem semelhante com o agente, né? Muitas pessoas ainda têm essa dúvida. É diferente o agente junto e o agente separado? Os dois existem na língua portuguesa. Só que o agente junto, a gente sabe que é o agente de vigilância. No caso, o agente que vai executar aquela ação. E o agente separado é diferente, representa nós, né? Representa todos. Certo. Vamos falar aí, alguém perguntou no chat sobre o aonde e o onde. Por exemplo, se você for perguntar assim, nossa, você vai a algum lugar? Aí a gente pode substituir esse lugar por onde. Onde você mora? Onde você estuda? Eu vou a algum lugar. Tudo bem? Então, esse vou, ele precisa da preposição a. Automaticamente, eu vou à igreja, eu vou à feira, eu vou a algum lugar. E aí é precisar do onde. Por isso que vem o aonde, que é a preposição a mais o onde. Só que aí ele foi colocado na redação de maneira inadequada. Outro exemplo do onde na redação é quando a gente põe assim: em primeiro plano, é válido analisar a situação financeira do cidadão brasileiro, onde, segundo dados do jornal Folha de São Paulo, olha só, ele colocou onde naquela situação que a gente acabou de falar agora, substituindo o que? Quando a gente pensa que ele poderia colocar o que aí? No caso, em primeiro plano, é válido analisar a situação financeira dos cidadãos brasileiros, que, segundo dados do jornal, só que aí quando ele substitui esse que pelo onde, vai estar um problema. Se você for pensar, o onde ele vai retomar local fixo. Então, você nunca pode colocar na sua redação, por exemplo, o Estado democrático onde os direitos são garantidos. Tudo bem? Não pode colocar, porque Estado democrático não é um local fixo, certo? Então, no Estado democrático, na qual ou no qual é estabelecido o sistema democrático e tudo mais, certo? Isso mesmo. Tanto é que na qual, no qual, o qual é pronome relativo. E ele pode substituir facilmente o que? Muito melhor do que o onde, que o onde não pode ser usado em nenhuma hipótese, certo? A não ser que possa ser usado onde você estuda, os moradores da cidade onde sofreram acidente, os moradores da cidade onde teve
a queda de algum local. Você está colocando uma hipótese de um local fixo. Quando você não está colocando local fixo, você precisa colocar o no qual, o na qual. É um impostor? Claro que é um impostor. A gente está vendo aí que ele pode se confundir muito bem. Ele pode estar lá no meio da nossa redação e a gente nem percebe, certo? Agora aí, um outro exemplo de ortografia. Deixa eu limpar meu óculos, que ele tá. Um outro exemplo de ortografia é o todavia separado, certo? A aluna colocou todavia, quando na verdade seria todavia junto, certo? Tranquilo, né? Não tem muito o que comentar. Eu tô passando muito rápido, gente. Tá tranquilo? Eu tô passando meio rápido porque vocês viram que são muitos impostores. E a gente nem vai falar de todos eles hoje. Então, eu tô passando rápido para poder tentar abarcar o máximo de ideias que a gente conseguir. O hífen. O hífen é só um ponto? É só um traço? Não. Na redação, o hífen ele vai ter um papel importante. Por quê? Lembra quando vocês estavam lá na segunda série, já, no ensino fundamental, e vocês produziam outros tipos de redação? Narrativa, conto, você se lembra disso? Poema. E aí chega no ensino médio, só é redação dissertativa argumentativa. Ai, de novo, um tema para a gente produzir redação dissertativa argumentativa. De fato, é isso que acontece. Mas o hífen, a gente vê muito aonde? Na narração. Ele é mais conhecido para poder utilizar, quando você lê, por exemplo, um romance, você vê lá o hífen antes da frase de alguém. Significa um travessão, né? Quando alguém está falando e tudo mais. Na redação, ele tem um outro papel. Como na redação a gente não tem um diálogo entre os personagens, nem isso é possível, é você que fala e você argumenta, você coloca o hífen para quê na redação? Bom, primeiro ponto do hífen é o quê? Saudade dessa época, né? Eu sei. A gente pode produzir um tema que seja narrativo. Tô brincando. No caso, quando você pensa assim, o hífen, ele vai ser para poder colocar lá quando a gente está com uma palavra muito grande e ela não cabe na linha. E você coloca um hífen para poder você continuar na linha subsequente, que é a linha de baixo. Tudo bem, o hífen ele tem essa função, é a primeira função do hífen. O que acontece é que, na maioria das vezes, isso não é feito corretamente. Espera lá, calma, muita calma nessa hora. Como assim, professor? É só colocar o hífen que já dá para entender que eu não continuei a frase. Sim, só que isso precisa ser feito de maneira translinear. O Enem ele fala sobre esse conceito da translineação. Quando a gente pensa na translineação, a gente vai pensar em divisão silábica, certo? Que é a mesma coisa, que é você colocar uma palavrinha lá. Não deu, vou colocar um hífen e vou colocar na outra linha. Só que para você fazer isso, você precisa o quê? Dividir silabicamente essas palavras, certo? Uma coisa que eu sinto saudade, né? É verdade. Eu lembro dessa fase, que você tinha um tema livre para poder fazer, tudo mais. Muito bacana. Na verdade, o ensino fundamental, ele é muito interessante. Você tem mais liberdade para fazer mais coisas, assim. Inclusive para professor. Olha aí um exemplo que a gente coloca. Quando a gente coloca um hífen antes e um hífen depois, ele é adequado? Né? Quando a gente coloca o hífen embaixo da linha, será que é certo a gente colocar isso? Bom, o Enem ele fala que não tem nenhum prejuízo você colocar o hífen embaixo da linha, ou, não deu do lado, eu vou colocar em cima, vou colocar embaixo. O Enem ele não fala que tem problema. Só que, vamos lá, só que tem um problema, sim. Então, você vai duvidar do Enem? Não, mas às vezes na foto pode ser parecido que é um acento. Quando você coloca no lado, olha, você pode ver aí nessa foto que está aí na redação, que está bem do ladinho, né? Dá para saber que ele está dividindo silabicamente. Se ele colocasse muito embaixo, pode estar atrapalhando a palavra que vem embaixo ou a palavra que vem em cima. Então, na redação tem essa visão também. Você não pode colocar, por exemplo, o P, a perninha do P. Não sei se vocês já escreveram em redação que às vezes a perninha do P toca no L. Olha aí, nesse exemplo tem uma palavra aqui, população. Vê que ela está tocando na perninha do D? Então, isso pode considerar
um desvio, pode estar ali, ser mal interpretado, ser mal lido. Então, o hífen ele tem que ser bem colocado do ladinho. Tem que ser colocado 2 hífens apenas quando existem palavras que precisam de hífen. Tudo bem? Por exemplo, brasileira, só custava um hífen, porque ele está dividindo uma palavra que não tem hífen. Mas se fosse vende-se, aí ele deveria colocar 2 hífens, um em cima e um embaixo, certo? Mas isso não é muito usual na redação. No caso, necessita-se, você coloca um hífen e um hífen embaixo. Bem-estar, por exemplo, você coloca bem, hífen, hífen, estar, certo? Mas isso é muito difícil, mas pode acontecer. Olha aí, no caso de você errar a palavra bem-estar e não colocar um hífen, que é o que a gente está falando aqui. Certo? Alguma dúvida, mandem no bate-papo que eu estou lendo aqui. Já estou lendo do fundamental, acho que uma fase muito bacana. Todo mundo está falando do ensino fundamental, todo mundo gostou. O hífen, no caso, ele esqueceu de colocar no bem-estar, nas palavras online, e-mail, entre outras, tem o hífen aí. Outro ponto que o hífen pode estar... Ah, sim, deixa eu falar disso aqui, né? Não vou fugir muito. Outro ponto que o hífen vai estar lá é na divisão silábica. No caso, ele colocou aí, onde a palavra estava indo no final, ele colocou logo o hífen, porque ele falou assim, não vai dar para escrever avanços aqui nessa linha. Então, vou logo colocar o hífen e vou para outra linha. Só que aí tem um problema. Essa divisão silábica não está certa. Ele escreveu avá e pontinho, sos, N sos. E aí não pode, gente. O Enem ele considera incorreto essa divisão silábica. Ele vai considerar que a palavra existe, mas que ela foi dividida inadequadamente, certo? Uma pergunta que não está aí no slide. Palavras com SS ou com R, com 2 R's no caso. Como é que é a divisão silábica? Sempre um S vai ficar em cima. Opa, estou falando, né? Sempre um S vai ficar em cima e o outro embaixo. Isso mesmo. Olha só, no caso de necessário, por exemplo. Deixa eu escrever aqui no bate-papo. Vamos pensar na palavra necessário. Opa, estou escrevendo uma palavra que é muito comum na redação. Não dá para escrever necessário na linha completa. Vou fazer a divisão silábica. Né, se, ses, sa, yo. Tudo bem? Nada de colocar nesse, SS, na outra linha, sário. O SS nunca vai estar na primeira linha, no caso, depois, na continuação, junto. Ele sempre vai estar separado. É o mesmo caso de carro, por exemplo. Divisão silábica de carro. Certo? Por quê? Porque a gente vai lembrar do nosso ensino fundamental aqui, que é a fase que a gente adora. Lá, quando a gente estudou a divisão silábica, a sílaba tônica. Vocês lembram disso? Inclusive, a acentuação faz parte desse processo. Por que necessário leva acento? Porque é paroxítona terminada em io, né? Em ditongo, em duas vogais. E por aí vai. Tudo bem? Então, vê como é importante esses conhecimentos. Vamos lá para o próximo impostor? Queria fazer esse adentro sobre essa divisão silábica que é muito importante. Vamos lá para o próximo. PlayStation. Nossa, concordância. Não sabia que viria esse. Oh, meu Deus. Gente, o certo é cidadão ou cidadãos? Uma pergunta. Não é de concordância, sim. O certo é cidadãos ou cidadão? Cidadãos. Cidadãos. Muito bem. O Enem ele considera certo a palavra cidadão. Então, o plural de cidadão, cidadãos. Por quê? Agora a pergunta, por quê? Alguém quis assim, né? Alguém, no caso, uns professores se reuniram e falaram, olha, limão vai ser plural limões. Cidadão não pode ser cidadãos, tem que ser cidadão. Alguém decidiu isso e a gente tem que seguir. Tudo bem? É o que acontece na maioria dos casos, porque ainda existem muitos erros de gramática, como a gente chama. Nem é assunto aqui da nossa aula de hoje. Mas, por exemplo,
Porque ainda é muito comum as pessoas falarem de maneira errada. Não existe uma resposta simples para falar sobre isso. A gente poderia passar aqui dias e dias falando sobre isso. Mas o que acontece? Existe muita discordância existem muitos fenômenos. Olha só, na redação existem muitos fenômenos de língua portuguesa. Um aluno que aprendeu a escrever, fez associação de plural, limão, limões, ele vai entender que cidadão é cidadãos. Só que quando a gente pensa que existem palavras, essa palavra ela não é puramente portuguesa, ela é uma outra palavra. Então, a declinação dela, o plural dela, então a gente vai ter que estudar tudo isso. E aí nem sempre a gente vai ter como explicar isso para um aluno, no caso, em sala de aula. Então, é muito mais fácil a gente falar, olha, a regra é essa e pronto. Do que a gente pensar, olha, cidadão é uma palavra que não é portuguesa, é uma palavra que veio de outra língua. E aí a gente vai pensar, limão, e por aí vai. Mas fazer todo esse trabalho é um longo processo. E aí nem sempre vai ter como as pessoas entenderem. E aí elas vão fugir da regra. Porque elas vão pensar, não, eu aprendi dessa forma, então não vai querer mudar agora. E aí a gente vai entrar em outros problemas aqui. Por exemplo, se alguém chegar para vocês e falarem assim, gente, o certo é a gente falar broco. Deixa eu colocar aqui para vocês. O certo é a gente falar broco. Ao invés de bloco, você vai achar essa pessoa doida, sim ou não? Mas tem pessoas que falam assim, tem pessoas que falam planta ao invés de planta. Eu posso dizer que isso está errado? Uma questão para a gente pensar. Pensem aí. É claro que eu posso dizer que está errado, porque a gente pensa, a palavra ninguém pode falar planta dessa forma, planta, porque ele está falando o quê? Ele está tirando o L, está colocando o R, então ele tem algum problema na linguagem, né? Mas se você for pensar, ele está fazendo o que o português deveria fazer, certo? Uma viagem agora. Se você for pensar assim, pensa aqui comigo. Como é praia em espanhol? Como é praia em espanhol? Vamos aqui dar uma viagem. Beach é em inglês, né? Beach, né? Beach é outra coisa. Praia em espanhol. Tem aquela música, né? Vamos para la playa. Em espanhol é playa. Muito bem, olha. Se você colocar no Google Tradutor mesmo, já vai aprender lá que é playa. Como é que é em português? Praia. Então, o que o português faz? Ele pega palavras que no espanhol, que é de origem latina, que é uma língua latina como a nossa, e ele faz uma rotacilização. É um processo que a língua faz de pegar essas palavras com L, que é do espanhol playa, e transformar em R, praia. Então, por que planta continuou inalterada? Se a tendência seria se tornar igual praia. Fica aí no ar. Inclusive, igreja também é um ótimo exemplo. Se você for pensar igreja no latim, é eclésia. Eclésia. E em português se tornou igreja. Tudo bem, é só um adentro que a gente está fazendo aqui. É só um caso que a gente está falando. Mas pode ser muita coisa que a gente pode falar, tá bom? Outro dia a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Concordância. Cidadão, começou, né, dessa pergunta aí. É cidadão ou cidadãos? E aí vem a nossa querida frase que a gente está aí na nossa redação, na nossa querida redação. Como isso vai acontecer? Na concordância. Quando a gente coloca, por exemplo, palavras que não concordam, tanto em número quanto em gênero, com a palavra que vem anterior ou posterior, que é um caso muito comum na redação. Por exemplo, quando foi criado os cinemas, era uma grande modernidade, todos, etc, etc. Quando a gente pensa, os cinemas, ele tem que concordar com foram e não foi criado. Tudo bem? Então, ele vai considerar um desvio de concordância. Vai cair aonde? Na competência de número 1. Há uma concordância incorreta, pois o correto seria quando foram criados os cinemas. O que caracteriza um desvio? No mesmo trecho, verificamos o desvio em os cinemas era uma grande
Modernidade. Eu não sei se é modernidade, mas eu acho que é. Então, olha aí como a concordância ela vai contar muito aí. A gente pensa que não existe isso. Existe, cara. Existe muito na redação. Entretanto, o que queremos ilustrar é que, enfim, isso aí não vem ao caso. Um exemplo muito comum de concordância é nos verbos também. Tudo bem? Quando a gente pensa assim, vamos olhar essa redação. Por ser um lazer para as pessoas, podem acharem um incômodo saírem de suas casas e pagarem caro. Então, olha aí, né, o verbo modal poder, pelo fato de ser dois verbos, pelo fato de estar numa locução, um fica flexionado e o outro não, segundo a gramática. E aí ele flexionou os dois. As pessoas é o sujeito, então, podem acharem, quando na verdade deveria ser ao contrário. Deveria ficar no plural, o poder, podem achar um incômodo. Um grupo de jovens foi ao cinema, ou um grupo de jovens foram ao cinema. Olha aí, vamos pensar. O sujeito é um grupo de jovens. O sujeito é todo esse, um grupo de jovens. Mas o núcleo do sujeito é um grupo. Tudo bem? Então, o verbo vai concordar com o sujeito, no caso, o núcleo, um grupo. Tudo bem? Um grupo de jovens foi ao cinema. Agora, uns grupos de jovens foram ao cinema. Ia ficar até estranho. Mas é isso aí. Olha aí, outro exemplo que a gente vê muito na redação. Inclusive, eu falei, né, nessa palavrinha, necessário, que ela vai ser um impostor, tanto na divisão silábica, por TSS, quanto na concordância. Pergunto a vocês, o que vocês acham dessa concordância aí? Filmes do país, do mercado das empresas exibidoras está pequeno, sendo necessário a junção dessas empresas com o governo para criar espaços. E aí? Nossa aula já está terminando, né? E aí, essa concordância? Eu já estou vendo alguém falando aqui. Muito bem. Ah, olha aí, gente, como é um impostor mesmo. Preste atenção. O que está errado aqui é a concordância de gênero. No caso, necessário existem nos dois gêneros. É necessário e é necessária, certo? O que vai mudar? Vai mudar o que vem depois dessa palavra. Se vier depois a palavrinha, o artigo ou a palavra feminina, a gente vai ter que modificar, certo? Então, o correto, segundo a gramática, é sendo necessária a junção dessas empresas. Por quê? Porque tem um artigo A, certo? Certo, sim ou não? Não, professor, está tudo em dúvida. Vamos lá esclarecer isso. A concordância de ser necessário, faz-se necessário, é necessário, será cobrada quando o elemento que vier na sequência for introduzido por um artigo, um pronome definido ou um pronome demonstrativo, tá bom? Então, prestem muita atenção no que vem depois disso. Eu vou saber não pela forma, não o que vem antes, mas o que vem depois da palavra é necessário. Como é que eu tenho que escrever ela? Olha só como é que é muito fácil de errar ela, porque eu escrevo e depois eu coloco o que vem depois, né? Mas olha só, a concordância dela depende do que vem depois. No caso, nesse exemplo aí, em suma, faz-se necessário a criação de campanhas que incentivem a criação de cinema. Olha aí, ele colocou faz-se necessário, mas não concordou com o que vem depois. Então é um desvio, porque, segundo a gramática, era para se escrever faz-se necessária a criação de campanhas, uma vez que criação de campanhas não está sozinho, ele está com o artigo definido, o A, certo? Notemos que a letra A do participante é sempre bem marcada, ela vai ter um rabinho, então não tem como saber, não tem como dizer que era um O, tá aí que é um A, certo? Ao observarmos a palavra determinada com essa letra, a palavra do meio é grafada com o mesmo O. No caso, se fosse masculino, faz necessário a criação, ia ficar muito confuso, né?
Então, é faz-se necessária. Então, olha aí, para a gente tirar logo nossas dúvidas. Quando é desvio e quando não é desvio. É necessário campanhas. Não é desvio. Por quê? Apesar de campanha ser uma palavra feminina, ela não tem nada entre campanhas e necessário. Ela não tem determinante. Então, não é desvio falar é necessário campanhas. Agora, se você fala é necessário algumas campanhas, é errado. Você tem que falar são necessárias algumas campanhas. Não são necessárias algumas campanhas. Certo? Porque você colocou algumas. Algumas é determinante. É pronome. É necessária uma campanha. Não pode colocar é necessário uma campanha. Tem que colocar sempre concordando com o determinante. No caso, o artigo uma, que é indefinido. Meio confuso isso, né, gente? Meio confuso. Mas preste atenção que se você for ver agora onde você achar essa palavra, você preste atenção. Tem um artigo depois? Então, com certeza ela vai concordar com o que vem depois. Artigo, pronome, adjetivo, numeral. Isso mesmo, Fad. Isso mesmo, tá bom? Só se tiver um determinante da palavra. Olha aí um outro exemplo. É necessária uma campanha. Tem determinante? Tem um artigo antes da palavra. Então, a gente coloca como feminina. É necessário uma campanha, é desvio, olha aí, tá aí do lado. Por quê? Porque tá uma. Então, deveria ser escrito, é necessária uma campanha. E aí, quando for outro exemplo, professor, por exemplo, é necessário que haja uma campanha. E aí, como é que a gente vai saber? Novamente, se ela possui determinante ou não. Certo? É necessário que haja, a gente vai colocar sempre no masculino, porque aí tem um determinante, mas ela vai estar lá como uma outra locução dentro dela, que é o haja, que é o verbo. Então, não necessariamente. Se não tiver verbo, você coloca a concordância com o determinante. Tudo bem? No caso, é necessário fazer campanhas? Não tem um determinante, porque verbo não é determinante, certo? Verbo é verbo. Determinante é numeral, artigo, pronome. A gente já falou isso, tá bom? Meio confuso. Espero que vocês estudem, assim, esses errinhos. Eu espero que vocês tenham entendido também. A gente vai ficar por aqui, que senão a gente vai terminar muito tarde. O que acontece? Por que eu trouxe isso, né? Porque eu acho que isso é muito bacana da gente parar para analisar que a redação, elas são pequenas células, né? Eu sempre falo que a redação, ela tá nos detalhes. E aí, quando você pensa, nossa, tudo isso é um detalhezinho que você coloca lá que muda toda a frase, a construção. E, então, espero que vocês tenham atendido, né? Entendido tudinho. Espero que não tenha sido muito rápido, muito confuso, mas que possa despertar depois de vocês pesquisarem ou vocês lerem a redação corrigida e tentar ver se isso está lá, para aí da próximas vezes vocês ajustarem isso. E aí tem mais chance de quê? Tirar 200 na nota 1000 e não ser tão penalizado por essa competência. Então, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Um grande abraço e espero que a gente se veja outras vezes. Boa semana também, bons estudos.